Olá pessoal, boa noite. Estou eu aqui de novo. Como eu havia prometido no outro vídeo, hoje na aula de hoje eu vou tratar com vocês a respeito do tema direitos humanos, que é um tema de grande repercussão na nossa sociedade, assim como o tema patrimônio histórico, que eu tratei com vocês no vídeo anterior. E o vídeo de hoje ele também complementa o assunto, contexto geral também de patrimônio histórico, questão da diversidade, da preservação, como eu abordei em patrimônio material e imaterial com vocês. Então, eu vou estar introduzindo o assunto com vocês a respeito da definição geral do que se trata direitos humanos. Então, direitos humanos nada mais do que o conjunto de leis, de regulamentos que regem a conservação da dignidade do ser humano em sociedade. Então, os direitos humanos eles vêm para conservar os direitos básicos de todo ser humano, de todo indivíduo em sociedade. Cada um de nós temos direitos por lei que devem ser respeitados por toda instituição social, qualquer ambiente que estivermos, todos nós temos, de acordo com as normas de conduta social, cada um de nós temos deveres a serem cumpridos e direitos que devem ser respeitados com questão à nossa integridade pessoal, à nossa dignidade como ser humanos em sociedade. Então, eu vou estar lendo com vocês aqui uma definição geral do que vem a ser direitos humanos dentro de um contexto mais generalizado. Então, direitos humanos vem a ser o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade por meio de sua proteção contra o árbitro do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Então, o que ele está querendo dizer aqui nesse texto, nesse pequeno trecho? Que direitos humanos então vêm a ser aí os elementos básicos do crescimento e do desenvolvimento humano em sociedade. Então, são normas que conservam aí, garantem o contínuo desenvolvimento de nós, seres humanos, cidadãos que vivemos em meio social, o direito à vida, o principal direito humano é o direito à vida, o direito de vivermos, de formarmos família, termos amigos, estudarmos, fazermos uma faculdade, trabalharmos como forma de garantir o nosso sustento de vida para a nossa vida pessoal e para nossas famílias. Então, o principal direito humano é o direito à vida. Então, o direito humano vem para conservar a dignidade do ser humano quanto a ser humano em sociedade. Cada conduta nossa, seja no ambiente de trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, temos direitos envolvidos que devem ser assim seguidos, respeitados pelos demais indivíduos do nosso meio. Embora as situações de conflito humano são os que mais envolvem, já que a questão dos direitos humanos ela parte da questão dos conflitos humanos na tentativa de resolver
os conflitos humanos em sociedade entre os indivíduos, os grupos sociais, que surgiu os direitos humanos como forma de garantir o equilíbrio, ou seja, a lei em geral vem para garantir o equilíbrio, a harmonia social. Ele vem como forma de garantir a harmonia entre os indivíduos. É uma forma de garantir melhorar o convívio social, solucionar situações de conflitos humanos, situações de é, extrema ebulição social, caos social. Então, os direitos humanos vieram como forma de resolver o caos na sociedade, os conflitos, as desavenças em sociedade, e tudo tem os direitos, o tema, o contexto da lei em geral, dos direitos que cada indivíduo tem por lei, garantem aí a conservação da sua integridade física, e até mesmo psicológica em sociedade, no âmbito coletivo. Em geral, faço menção a todos os indivíduos, a toda a sociedade, a, toda, a todos os grupos sociais, a todos os países, nações. Cada país tem a sua legislação que rege a questão dos direitos da sociedade, do ser humano, de cada cidadão. Embora a lei mude de um país para o outro, temos países que são democráticos, ou seja, são voltados ao direito do ser humano, como no caso aqui o Brasil. Nós somos um país democrático, aliás, democrático até então, porque até pouco tempo atrás, nosso país aí passou por uma situação de conflito, que foi a ditadura militar, onde os militares eles assumiram o controle do nosso país. Então foi um período que durou 20 anos, começou em 1964, fomos até 1985. Então foi um período muito turbulento na nossa sociedade, que acabou se tornando um período autocrático e não democrático. Naquela época, a liberdade de expressão entre os indivíduos era algo muito restrito. As pessoas não tinham tanta liberdade de se expressar, de falar, de se comunicar como é hoje. Naquela época, nas ruas, tinha um determinado horário. Se passasse das 8 horas da noite, tinha o toque de recolhimento. 8 horas da noite, se tivessem pessoas ainda na rua, o risco era muito grande do exército barrar. Se fosse um grupo de jovens, como hoje você encontra conversando na rua, ou naquela época, se os militares pegassem, eram presos, investigados, torturados, porque qualquer ato de conversa que tivesse um aglomerado de pessoas era entendido pelo governo militar como conspiração ao governo. Então, essas pessoas eram reprimidas pelos militares e, inclusive, como já foi constatado, casos de tortura envolvendo pessoas assim que foram se manifestar, grupos que foram se manifestar contra o governo na época, não tendo essa liberdade de expressão que temos hoje para fazermos greves, protestos. Então era uma censura é, total para com a população. Então a população devia total respeito ao governo. Então naquela época o nosso país, então hoje somos um país que alcançamos a democracia, mas até pouco tempo aí atrás nosso país passava por uma ditadura, embora o governo de hoje tenha restringido algumas com questão à educação. Agora eu falo,
algumas disciplinas que são fundamentais na base curricular de ensino, como filosofia e sociologia, que até pouco tempo, na época da ditadura, nosso país não tinha, a população não tinha acesso a essas disciplinas, por conta da liberdade que elas davam, esse conhecimento davam à população de se expressar, de se manifestar. Então elas eram restritas, embora o governo hoje queira cortar aí essas duas disciplinas da nossa grade curricular de ensino, e o que eu considero um retrocesso, porque essas disciplinas são fundamentais aqui na nossa sociedade. Aqui eu não estou impondo a minha opinião a todos vocês, eu estou fazendo contexto geral, mas em geral podemos entender assim como um pequeno retrocesso, já que essas disciplinas são fundamentais assim na formação da nossa sociedade em geral. Então, são conhecimentos indispensáveis que abordam a questão, inclusive, dos direitos humanos, da diversidade, da pluralidade cultural, não só do nosso país, mas do mundo em geral, da constituição de todos os povos, etnias, culturas, religiões. Então é fundamental a conservação dessas disciplinas na grade curricular de ensino das escolas, universidades, mas a grande maioria de nós jovens hoje temos lutado aí pelo mantimento dessas duas disciplinas aí que eu considero aí particularmente em nós e eu aí a grande maioria indispensáveis na nossa grade curricular de ensino, tanto de escolas públicas quanto particulares. Então, com questão às demais coisas, os demais direitos, temos essa liberdade hoje muito grande assim como eu acabei de falar, de nos protestarmos, de nos manifestarmos. Nós jovens hoje temos esse direito de nos manifestarmos, expressarmos a nossa opinião a favor da melhoria do nosso país e até mesmo da mudança do governo, de presidente. É, até pouco tempo, o que antigamente não havia, era algo restrito, quem fosse pego fazendo isso era preso, torturado. Então tivemos uma evolução muito grande. Então, os direitos humanos em geral evoluíram muito na nossa sociedade, aqui no Brasil e no resto do mundo, embora tenham países ainda um sistema autocrático, como eu vou tratar do Estado Islâmico, na Arábia Saudita, que são países que ainda guardam um sistema de governo voltado a um ditador, ou seja, ele dita todas as regras. O resto da população deve obedecer às regras. Então, temos uma diferença muito grande entre democracia e autocracia. Então, democracia é o demo vem do povo, cracia governo, que segundo o termo grego é, favorável ao povo, à população, ou seja, a população participa das esferas de decisão junto com o governo. Já na autocracia, o vem da auto, que é um só governo, cracia, aliás, auto, um líder, cracia, governo, ou seja, governo voltado a um só líder. A população deve total obediência a esse líder, a essa autoridade nacional. Exemplo, tem a China e o Japão, onde temos, e a Coreia, onde temos Coreia do Norte, temos o ditador Kim Jong-un, que é um exemplo de ditador, um ditador muito influente na região da Coreia do Norte.
e, e as monarquias que já são um sistema de governo voltado a reis e rainhas. Exemplo, a Inglaterra, a Rainha Elizabeth, embora hoje a monarquia seja algo mais simbólico, eles, na verdade, o governo lá, a população participa das decisões, não, ou não é na monarquia, o rei dita todas as regras. Hoje, a população lá tem o direito de participar junto com o governo de lá das decisões, então não é mais uma monarquia. A família real mantém conservadas suas tradições, porém, hoje tem a liberdade de expressão e a população hoje, na Inglaterra, no Reino Unido em geral, participa das decisões junto com o governo, até mesmo agora com essa questão do Brexit que tivemos agora, temos a divisão agora entre a União Europeia e o Reino Unido, onde a população também tem se manifestado sua opinião a respeito do assunto. Não é à toa que as duas Irlandas, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, não têm concordado no momento em criar a fronteira física entre os dois países, até mesmo ideológica. Mas está em fase de decisão agora até dia 22 de junho, onde vamos ver agora o resultado da União Europeia, se ela realmente, o Reino Unido realmente vai sair da União Europeia. Estamos aguardando agora a decisão até dia 22 agora do mês seguinte. Então tivemos cada país tem o seu sistema de governo, mas dentro de cada sistema de governo, é, alguns mais opressores, alguns mais liberais, democráticos, mas é um tema que envolve o ser humano em si, independente do governo. Todos nós, como já havia falado, temos o direito básico à vida. O direito à vida é um direito base de toda a sociedade, de todo indivíduo, independente do sistema de governo que ele esteja. O direito à vida é um direito que todos nós temos, de nascermos, constituirmos uma família, termos amigos, sermos criados pelos nossos pais, familiares, enfim, é base de todo ser humano, é o básico, é, que entra até como necessidades de sociais, que segundo Abraham Maslow temos aí uma hierarquia de necessidades na forma de uma pirâmide. Então, na base, temos as necessidades fisiológicas do ser humano, que é o direito à alimentação, o direito à vida, e logo em seguida temos as necessidades sociais, que são as necessidades de convívio social, familiar, autoaceitação. Aí sim, depois temos as necessidades de segurança. Outro direito primordial do ser humano é a necessidade de segurança. Logo em seguida temos a autoestima, a autorrealização, já entra no contexto também de social, de que todos nós temos de crescermos na sociedade, nos desenvolvermos, estudarmos, fazermos uma faculdade, crescermos profissionalmente, socialmente. Então, são direitos que vão crescendo desde os básicos, do direito à vida, até os direitos que mais elevados que vamos conquistando aí ao decorrer da nossa trajetória de vida em sociedade. Então, Maslow ele estrutura a pirâmide dessa seguinte forma. Então, os direitos humanos em geral possuem um contexto bem amplo, em geral, na nossa sociedade, e a integridade de cada um de nós
nos apropriarmos desse direito à nossa dignidade quanto a ser humanos em sociedade. Então, dando continuidade aqui no nosso tema, temos a Declaração Universal de Direitos Humanos. O que vem a ser essa declaração? Então, ela serve de base na luta contra a opressão e a discriminação. Então, dentro do contexto de direitos humanos, essa declaração ela vem realmente, ela é um direito humano, que vem como forma de oprimir, ou seja, de deixa eu ver, conservar essa questão do direito do ser humano em sociedade. Ou seja, ela vem para lutar contra a discriminação, a segregação social. Ela é um direito base de todo ser humano que vem como forma de preservar, conservar o seu direito em sociedade, nos seus mais variados aspectos. Então, o tema discriminação é um tema muito vigente na nossa sociedade. Desde da escravidão, o nosso país ele vem passando por não somente aqui no Brasil, mas fora do nosso país tivemos a questão sempre da discriminação, principalmente contra os povos de matriz africana, os negros, os povos indígenas, que desde das civilizações mais antigas vem sofrendo pela opressão, a questão da discriminação, que é um tema muito abrangente, principalmente nos dias atuais, onde muitas instituições, a sociedade em geral mascara como se o problema da escravidão, da discriminação não existisse mais, do racismo, sendo que é algo muito evidente e presente na nossa sociedade até os dias atuais. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela serve de base aí contra a opressão e a discriminação, contra os diferentes povos, etnias, culturas, aí conservando a integridade, a dignidade de cada um de se expressar, de expressar a sua raiz, a sua cultura de origem, a sua religião, independente de qualquer circunstância, é direito por lei de cada indivíduo. Esse direito aqui, principalmente aqui em países democráticos como o nosso país, que é um país diversificado nessa questão racial, étnica, religiosa, folclórica, de línguas, costumes, tradições. Então é um tema bem abrangente. Aí é dentro desse contexto que vai entrar a questão das minorias. Então essa lei da, da questão da intolerância, do combate à intolerância religiosa, racial, ela engloba, dentro desse contexto, as minorias se fazem presentes. Então, o que vem a ser minorias? Então, as minorias, elas dizem respeito ao conjunto de culturas, religiões, costumes, que englobam aí cada indivíduo, cada grupo social. Então, minorias são pequenos grupos minoritários, ou seja, que se apropriam, de que são os grupos mais suscetíveis
Exemplo, a violência e a discriminação racial, social e racial. Então, as minorias são grupos suscetíveis à discriminação e à intolerância. Exemplo de minorias são mulheres, idosos, pessoas com deficiência, LGBTs, que são grupos homossexuais, lésbicas, transexuais, que são grupos que estão dentro do âmbito social, bem mais suscetíveis a diferentes tipos de aversão de outros grupos sociais dentro do âmbito coletivo em geral. Então, eu vou outro tema abrangente é a questão da então esse que dos grupos vulneráveis, como eu já havia falado. Então a nossa sociedade ela tem passado por uma intolerância muito grande aí em diferentes aspectos da religião, da cultura. Então, a nossa sociedade cada vez está precisando realmente da tolerância. Então, dentro dos direitos humanos, eles valorizado muito a questão da tolerância social, ou seja, a tolerância, o que vem a ser a tolerância na sociedade. Então, tolerância está muito relacionada à empatia, que é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, respeitar a opinião, os direitos, os costumes, as tradições do outro, do meu próximo, do meu semelhante. Então, valor está dentro da valorização e respeito às diferentes opiniões, isso dentro do âmbito profissional, em geral, social é fundamental. Dentro do âmbito profissional, é indispensável dentro de uma empresa que os funcionários trabalhem em equipe, respeitem a opinião do outro. Isso, inclusive, é indispensável no crescimento da empresa, no desenvolvimento da cultura e do clima organizacional da empresa em geral. Então, hoje, a grande maioria das empresas, elas são obrigadas por lei, durante o processo de recrutamento e seleção, incluírem na empresa e não desrespeitarem de forma alguma um candidato por raça, cor, religião, etnia, língua. Independente disso, a empresa deve executar processo de recrutamento e seleção a todos os tipos de indivíduos, independentes de sua colocação na sociedade. Então, e após a admissão, hoje as empresas também por lei são obrigatórias a incluir o direito das mulheres, hoje já é muito vigente na nossa sociedade. Hoje as mulheres por lei elas participam de todas as atividades das empresas em geral. E a inclusão de jovens aprendizes, hoje temos a Lei da Aprendizagem, que é um programa do governo que dá oportunidades a jovens como eu, da minha idade. Tenho 20 anos agora, jovem aprendiz é até 24 anos. E as empresas têm, hoje, por lei, por contrato por prazo determinado, contratar estagiários e jovens aí que estão em busca de crescimento e desenvolvimento no mercado. Então, e pessoas com deficiência, a cada 100 funcionários, de 2 a 5% devem ter algum tipo de deficiência motora, física,
As empresas hoje é obrigatório que as empresas incluam na sua grade de funcionários, de a cada 100 funcionários, de 2 a 5% devem ter algum tipo de deficiência. E idosos, pessoas de maior idade que estejam voltando, já trabalharam na empresa e a empresa surgiu uma vaga e esse funcionário se interessa em voltar a trabalhar, a empresa também se faz obrigatória a contratar esse funcionário, seja esporádico, 1, 2 vezes por semana, 3, ele volte a trabalhar, participar das atividades da empresa, como ele participava normalmente antes da sua aposentadoria ou afastamento por invalidez. Então, essa questão da tolerância e da valorização da inclusão dentro da sociedade é totalmente eficiente, se faz como eficiente para o desenvolvimento aí das empresas, das instituições em geral, e incluindo agora a lei de cotas. Muitas universidades hoje é obrigatório a lei de cotas a cada uma parcela da turma de estudantes deve ser composta por negros e indígenas. A empresa se faz obrigatória hoje a fazer essa inclusão na sua grade de as empresas e universidades na então existem algumas áreas dentro da nossa sociedade aí que algumas ONGs, instituições que visam acolher esses diferentes grupos minoritários como forma de garantir aí o contínuo desenvolvimento das empresas aí nos seus diferentes ramos de atividade através de um bom desenvolvimento do setor de gestão de pessoas, que é a base da empresa, se baseia num bom sistema de gestão, desenvolvimento das suas pessoas, dos seus funcionários, nos mais variados aspectos, não somente da tecnologia, da comunicação, mas é indispensável que as empresas elas se preocupem com os seus funcionários, seus colaboradores, dentro de cada segmento, de cada atividade, o trabalho em equipe, a questão da cultura, do clima organizacional, como eu havia falado com vocês anteriormente. Então, agora saindo um pouco do tema da tolerância, nossa sociedade ela se divide em 3 áreas de desenvolvimento humano, segundo o IDH. Então, nós temos o segmento da saúde, da educação e renda. A base da sociedade para o desenvolvimento humano. Começa o direito de todo ser humano, acesso à saúde, seja ela pública ou privada, a educação, também pública ou privada, que a nossa sociedade tem essa divisão aí entre instituições públicas e privadas, mas o certo seria todos terem acesso a uma só rede de saúde, educação, mas não é isso que acontece aqui na nossa sociedade. E renda, o direito à renda, a emprego, o direito a você ter uma profissão e fazer uso de renda, ser oferido uma renda pelo seu serviço, pela função que você desempenha dentro da empresa, dentro da organização.
O direito à renda é indispensável na formação do funcionário, crescente desenvolvimento, parte motivacional, a questão da remuneração dos benefícios que as empresas hoje oferecem são indispensáveis no desenvolvimento do trabalhador no ambiente de trabalho em geral, nos seus diferentes aspectos, segmentos, dentro do mercado de trabalho. É direito de cada funcionário ser auferido uma renda, uma remuneração pelo seu serviço desempenhado dentro da empresa, dentro da organização em geral. O direito a também os benefícios, incluindo do INSS, aposentadoria, insalubridade, periculosidade para funcionários que estão em profissão de risco, inclusive riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos. Esses riscos englobam insalubridade, então, e periculosidade, que está dentro do contexto de trabalho em geral, e cada funcionário tem direito por lei em auferir desses benefícios para a sua manutenção quanto a profissional na empresa. Então, as empresas em geral devem incluir benefícios compulsórios, que são benefícios obrigatórios por lei, o FGTS, os benefícios do INSS, férias remuneradas após um ano completo de serviço e os benefícios espontâneos que já ficam a critério da empresa oferecer a seus funcionários como forma de melhor motivá-los, garantir o seu melhor desenvolvimento no ambiente de trabalho, que são auxílio doença, auxílio maternidade para mulheres gestantes, convênio médico, plano odontológico, são alguns benefícios que ficam à parte, a critério da empresa de garantir a seus funcionários, a seus colaboradores, como forma de garantir aí o seu desenvolvimento, o seu melhor aprimoramento nas atividades de trabalho na empresa e o seu desenvolvimento futuro quanto a profissional em outras áreas, ampliar seus conhecimentos além da empresa, não somente na empresa, mas além da empresa, além das suas atividades atuais. Hoje temos o programa Universidade Corporativa, que é um programa que proporcionar aos funcionários oportunidade de fazerem cursos de capacitação, especialização profissional na sua área de atuação, em outras áreas também, como forma de desenvolvê-lo melhor, treiná-lo para o cargo, o desempenho do cargo e da função na empresa e desenvolvê-lo para atividades futuras dentro e fora do ambiente organizacional de trabalho. Então, esses são os direitos do trabalhador que estão dentro dos direitos humanos. Temos o direito do consumidor, o direito à garantia. Eu compro um produto, tenho direito à garantia daquele produto, 90 dias para bens não duráveis e 30 dias para bens. 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens não duráveis. Então, é direito do cidadão que uma hora eu sou trabalhador, outra hora eu sou consumidor. Então, o papel vale para o mesmo indivíduo. A lei vale para todos os cidadãos, independente de status social, nível social. A lei é igual a todos os indivíduos de forma linear, igualitária.
Então temos o direito tributário, direito a implementação de tributos, ela deve obedecer a questão do indivíduo, ele tem por lei não receber um tributo além do que ele pode pagar. Então, os tributos, que são os impostos em geral que o governo proporciona, como o imposto de renda retido na fonte, para quem tem renda até R$ 1.903, é isento de pagar o imposto de renda. Acima disso, o imposto de renda ele já é obrigatório. Porém, dependendo da renda, da situação financeira do funcionário, e se tiver muitos dependentes, esse valor pode ser proporcional aí à sua situação atual, econômica, financeira, aí dentro do âmbito do trabalho e das empresas em geral e para com o governo também. Então, esses são os três pilares básicos que todo ser humano tem o direito aí por lei: o direito à saúde, que é o direito básico, à educação, direito base também da nossa sociedade, já que todos nós seres humanos precisamos de educação, direito ao acesso ao ensino, à aprendizagem, para o nosso contínuo crescimento, desenvolvimento, como ser humanos em sociedade em geral, e o direito à renda, o direito a trabalharmos e recebermos aí uma remuneração em troca do nosso serviço oferecido à instituição, à empresa, a qual firmarmos contrato, vínculo empregatício, contrato de trabalho. Ambas as partes devem respeitar, tanto o contratante e o contratado devem chegar a um acordo, a um consenso, onde no contrato de trabalho todas as cláusulas dispostas com questão à folha de pagamento, benefícios, deve ser seguido à risca, já que o contrato ele já está ali entrando para o direito do trabalhador, e qualquer desavença que houver ali, ou o trabalhador tem o direito por lei de reclamar no Ministério do Trabalho contra a empresa, ou a empresa contra o funcionário, caso ele desobedeça as regras vigentes ou ocorra demissão por justa causa e não recebe nem aviso prévio, e, e só recebe pelos dias trabalhados, mas ele não tem direito a nenhum benefício a mais, nem 13º. Todos os benefícios são cancelados quando a demissão por justa causa, e a empresa tem a razão. Por isso que os direitos valem para ambas as partes. Então, quando uma das partes está na razão, a outra parte deve obedecer e deve se retratar pelo erro cometido. E assim vamos garantindo esse equilíbrio social, essa harmonia entre ambos os lados, até chegar a um equilíbrio, um consenso linear entre todo o conjunto, no caso todos os funcionários da empresa, todos os indivíduos em geral. Então, hoje essa questão da diversidade, ela é um tema que está dentro dos direitos humanos, incluindo de países pobres a países desenvolvidos, no caso. Então,
Então a lei ela vale para todos os países. Então, é, com questão a questão do desenvolvimento da, da sociedade em geral quanto perante a lei, existem alguns direitos que hoje o ser humano tem por lei de penalizar e redimir as autoridades que devem penalizar algumas práticas que hoje já foram abominadas perante a lei dentro do convívio social entre os indivíduos. A primeira delas é a questão da escravidão. Então a escravidão, principalmente aqui no Brasil, tivemos escravidão, ela durou muito tempo aqui no nosso país. Somente em 1888 que a princesa Isabel conseguiu assinar aí simbologicamente a Lei Áurea, que ideologicamente aboliu a escravidão. No entanto, nós sabemos que isso, na verdade, não se passou de um ato simbólico, porque a escravidão continuou aí há anos e até hoje o trabalho escravo está presente na nossa sociedade. E ele pode ser se manifesto principalmente com o trabalho infantil, que nós hoje encontramos muitas crianças, jovens trabalhando, principalmente você sai aí, você vai dar um passeio por aí, você encontra nos semáforos crianças de até nem 5, 7 anos de idade trabalhando, crianças que deviam estar na escola estudando, você encontra trabalhando sem nenhum direito à educação, à saúde, totalmente aí à margem da sociedade. Então, isso por lei, quem presenciar esse tipo de ato, de ligar no Disque Denúncia 180, são atos que devem ser denunciados, a prática deve ser retratada e denunciada perante as autoridades competentes do Estado, do país, da nação em geral. Então, hoje, trabalho escravo de jovens, crianças, idosos, estrangeiros é crime por lei, inclusive para crianças a pena é aumentada. Quem for pego cometendo esse tipo de ato envolvendo jovens e crianças que estão em fase de escolaridade, desenvolvimento social, da comunicação e como indivíduos na sociedade, a pena é aumentada, triplicada em comparação aos demais casos, se esse tipo de ato for constatado e pego pelas autoridades competentes do país em geral. Então, a questão da proteção aí contra. Outro tema relevante agora é a proteção contra a tortura e maus tratos. Então, a tortura, no caso aqui, eu vou estar ressaltando com vocês, ela pode ser dividida de duas formas. Temos a tortura física e psicológica. Então, tanto a tortura física, que envolve agressão de espancamento, agressão, todo tipo de agressão que envolva lesões corporais no indivíduo. Essa é a agressão física. E temos a agressão psicológica, que é o pior tipo, que envolve agressão verbal. Esse é o pior tipo de agressão que o indivíduo possa sofrer, é a agressão verbal, e que, aliada à agressão física, pode
por lei, aumentar a pena do praticante, até triplicar, dependendo do caso. E temos os maus tratos que já envolvem o abuso do direito de corrigir alguém. Exemplo durante o período mais antigo era muito comum nas escolas o uso da palmatória. A palmatória era uma forma de castigar os alunos que não é, alcançassem a nota esperada ou não se desenvolvessem ali conforme o esperado, independente daquele aluno ter algum problema. Naquela época não havia acompanhamento psicológico, os alunos eram tratados de forma igual por igual, e todo aquele que ousar, que se expressasse além do que devia ou não atingisse os parâmetros estipulados pela escola, era aplicado o uso da palmatória, e outros castigos mais aplicáveis a cada, como o uso do milho. Hoje isso por lei, isso é abuso do direito de corrigir. Então a pessoa já está utilizando, os professores, no caso, utilizavam do abuso do seu direito de corrigir e da sua profissão para alcançar o que queriam. O respeito, porém, de forma agressiva, de forma desnecessária, que hoje nós vemos que a educação não precisa de nada disso para que o indivíduo cresça, se desenvolva realmente como ser humano em sociedade, sem o uso da agressão física nem verbal. Então, tivemos essa grande evolução em diferentes parâmetros da educação e das empresas em geral nos seus métodos de gestão, avaliação e de corrigir os funcionários também pelos seus erros cometidos na empresa por meio de feedbacks construtivos, sem o uso da agressão física e verbal. Então, isso é a base primordial das empresas, é um modelo hoje dinâmico, flexível, que realmente torne o ambiente de trabalho construtivo e eficiente e eficaz quanto às suas metas a serem alcançadas. Dando continuidade no nosso assunto, temos agora a questão dos mártires. Eu vou tratar, então, posso destacar aqui com vocês os principais mártires que marcaram aí o desenvolvimento da nossa sociedade em geral, e não só aqui no Brasil, mas no mundo. O legado que eles deixaram para a humanidade e seus direitos é algo fundamental. Então, o primeiro deles foi Martin Luther King e Rosa Parks, a qual lutaram pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, o que devem a eles com questão, há muitos direitos que o negro conseguiu, embora Martin Luther King tenha sido assassinado, mas ele foi até o fim, ele resistiu até o fim pela conservação dos direitos do negro na sociedade americana, e Rosa Parks pelo direito das mulheres negras. Temos o Nelson Mandela, que lutou aí contra o apartheid na África. Hoje a África, ela é um país igual por igual, não tem mais aquela divisão entre negros e brancos como tínhamos na época do apartheid no país. Então Nelson Mandela, ele revolucionou aí o país em geral, e Gandhi na Ásia, com a sua filosofia de paz e acordos igualitários entre os países, as nações, buscando essa questão, como eu havia falado com vocês, do equilíbrio, da harmonia social, ou seja, o respeito, a tolerância, a empatia,
entre ambas as partes, entre ambos os indivíduos, independente de cada etnia, tribo, social, ambas as partes são interdependentes, mas interagentes entre si. Devem cooperar, devem trabalhar em equipe e lidar com as diferenças. Então, esse foi um legado muito importante deixado aqui por Gandhi em seu país na Índia, né? Ele é originário da Índia, mas o legado dele hoje você encontra para todos os países do mundo, o legado deixado por ele, Martin Luther King. E eu recomendo muito a leitura para vocês do livro do Gandhi. Se vocês puderem ler O Monge e o Advogado, outro livro que eu recomendo vocês lerem, muito rico, um conteúdo que realmente aborda essa questão da tolerância, da empatia, da humildade, da dignidade no ambiente de trabalho. Então, fiquem a par dessas leituras, que eu recomendo muito vocês lerem, terem acesso a esse conteúdo, a esse material. Então, outra questão que hoje, voltando agora no ambiente das escolas, é a questão do bullying. Hoje o bullying é um tema muito abrangente que entra também em direitos humanos dentro das escolas. Hoje o direito de todo aluno, todo estudante, assim como eu, você, de termos nossos direitos dentro do nosso âmbito de estudo, dentro do ambiente a qual nos encontramos, seja na escola, na faculdade. E eu posso dizer por mim que eu sou uma pessoa que sofreu muito bullying, preconceito, muita discriminação na escola, desde pequeno, desde mais jovem. E eu sei como que isso abala, como que isso causa danos físicos e psicológicos na vida de um estudante, do jovem em geral, dentro da sua vida pessoal, profissional e social em geral. Então, hoje é muito interessante que as escolas hoje criem programas, ONGs de conscientização, de preservação da diversidade, de forma que crie essa consciência nos alunos, com a questão de respeitar os seus colegas de classe, o trabalho em equipe e criar essas feiras culturais, feiras de conscientização, como o Dia Mundial da Consciência Negra, que é um feriado nacional aqui no nosso país, dia 20 de novembro, que marca a morte de Zumbi dos Palmares, que ele lutou aí até por fim, como eu já havia falado no vídeo anterior, em patrimônio histórico imaterial com vocês, o legado que ele deixou para a conservação das comunidades quilombolas, aqui da região centro-oeste do nosso país, que devem muito à resistência, à luta pelo direito, pela igualdade e a conservação da cultura, do patrimônio material e imaterial dessas comunidades. Então, isso é um legado muito importante que deve estar nas escolas, universidades em geral e nas empresas também. É muito importante a elaboração de palestras, workshops, seminários, que são atividades que envolvem treinamento e desenvolvimento dos funcionários, não somente para a função, parte operacional, mas parte humanitária mesmo, do funcionário, como ele vê, como ele se enxerga, o que ele almeja para a empresa, qual a sua missão, a sua visão estratégica para com a empresa,
qual a sua iniciativa, a sua proatividade para com a empresa. Então, tudo isso tem que ser tratado, desenvolvido o endomarketing antes de fazer marketing, fazer o endomarketing com os funcionários da empresa. É fundamental, é indispensável aí na formação de funcionários satisfeitos, a formação desse clima positivo na empresa, esse bem-estar no clima organizacional em geral. Então, essa questão do bullying, essa questão do preconceito, discriminação, segregação racial, já que temos uma diferença aqui entre segregação, que envolve a exclusão do indivíduo do âmbito coletivo, e a discriminação, que envolve a agressão física e verbal do indivíduo, assim como o racismo, que já é um preconceito pela raça, etnia do indivíduo, principalmente os negros que sofrem, que até hoje sofrem muito preconceito. Se você vê um negro na rua, muitas pessoas veem de outra forma. E você encontra com ele à noite, assim na rua, você já acusa. Se fosse um branco, talvez você passasse direto, mas porque é negro, você se afasta, você se esconde, muda a rota. É porque infelizmente, é um conceito que está doentio, que está penetrado aqui na nossa sociedade brasileira, que vem desde aí da nossa formação de ver realmente o índio, o negro, como realmente menos capacitado ou relacionado a má índole, má influência, o que hoje não tem absolutamente nada a ver. Hoje temos muitos juízes, professores, mestres, doutores negros renomados. Então, realmente é para mostrar para a sociedade que é independente de raça, etnia, cultura, religião, não influencia no seu crescimento, no seu desenvolvimento social. Então, a criação dessa consciência, principalmente por ONGs, instituições governamentais, não governamentais, é fundamental, é indispensável aí nos seus mais variados aspectos, tanto dentro quanto fora das escolas e universidades aí, mundo afora. Principalmente aqui no nosso país, que é um país exemplo para os demais da nossa diversidade, da nossa riqueza cultural, da nossa liberdade de expressão que conquistamos, a liberdade de expressão, de nos expressarmos. Hoje temos as danças, o carnaval, folclores e outras manifestações aí que são reconhecidas mundo afora, e cada país também com a sua forma de expressão, da sua cultura, da sua raiz de origem, quanto sociedade, quanto grupos, nação em geral. Então, eu já vou finalizando essa aula de hoje. Pessoal, então foi esse contexto geral que eu quis trazer com vocês. Então, de forma geral, cada direito, todos nós temos os nossos direitos, devemos lutar por eles até o fim, e lutar com essas diferentes formas de segregação, discriminação racial, a questão da inclusão social, e outros parâmetros hoje são indispensáveis na nossa sociedade, quanto sociedade. Então, eu recomendo vocês se aprofundarem no assunto, pesquisarem em fontes, tanto na internet quanto em livros. Recomendo a leitura do Gandhi, Martin Luther King, e também tem
obras que se referem à trajetória de vida dele, é muito bonita. A história, o legado deixado por eles. Temos o Marx. Tenham acesso aos livros de filosofia, sociologia, abracem esses livros, esse material, enquanto há tempo, que está disponível ainda nas escolas e universidades. Tenham acesso, abracem esse conteúdo que nós não sabemos o que irá se desenrolar daqui para frente. Então, quanto mais conhecimento nós irmos atrás, buscarmos reter esse conhecimento, esse legado, essa informação, para transmitirmos aí às nossas futuras gerações, aí é indispensável, e lutarmos resistência contra o autoritarismo e outros métodos aí que visam o retrocesso da nossa sociedade, em vez da progressão aí para um futuro inovador aí, não só na tecnologia, mas também principalmente na nossa base social, em sociedade como um todo. Então, desde já eu agradeço vocês por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. E tenho qualquer feedback, podem me mandar mensagem, eu estarei disposto a responder. Mandem aqui um like nesse vídeo mesmo. Se vocês gostarem, mandem um joia. Se tiverem críticas, também estou aberto a criar, responder, esclarecer da melhor forma possível e a melhorar a minha estrutura aqui de vídeo. Então, qualquer coisa, entre em contato, mandem um feedback. Se tiverem alguma leitura, alguma referência para complementar, podem me enviar também, que eu estou aberto também a aprofundar meus conhecimentos junto a vocês também. Então, desde já eu agradeço a todos vocês e até a próxima. Boa noite a todos vocês. Tchau.